Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo, você que está comigo, você que vai assistir depois. Eu tenho um convite muito especial para você agora. Respire fundo, 3 vezes, inspire, segure o ar, solte o ar bem longamente. Vai conectando o seu corpo. Leve a sua atenção para o seu coração. Deixe esse chakra se expandir, expandindo, expandindo, expandindo. Vai abaixando suas barreiras. É só você comandar o seu corpo, ele sabe o que é. Abaixando minhas barreiras, todas as barreiras de crenças, definições, conceitos, julgamentos, programados nesse subconsciente. Nesse corpo, vai abaixando essas barreiras, vai se colocando na disposição de receber muito além de toda a sua mente conclusiva, de toda a sua mente condicionada. Que você possa, nessa expansão do cardíaco, se conectar com a divina presença Eu Sou, para que você possa receber de você mesmo muito mais e receber desse livro muito além do que está escrito nas palavras, que a consciência da divina presença nos guie para uma nova consciência. Respira fundo, conectando a nossa família estelar, agradecendo antecipadamente. E vamos lá. Todo mundo bem? Sim. Vamos lá então. Capítulo 3, O Momento Radiante, página 49. O Buda disse: Todos os bodhisattvas que buscam sinceramente a verdade devem controlar suas mentes e se concentrar em apenas um pensamento. Quando atingir a iluminação, vou liberar todos os seres sencientes em todos os domínios do universo e permitir que eles adentrem a paz eterna do Nirvana. Mesmo assim, quando miríades vastas, incontáveis e impensáveis de seres tiverem sido liberadas, na verdade, nenhum ser terá sido liberado. Por quê? Porque ninguém que seja um verdadeiro Bodhisattva acolhe tais conceitos de eu e de outro. Assim, na realidade, não há eu para atingir a iluminação e nenhum ser para ser liberado. Percebe por que aqui? A consciência do nós, né? Então não existe seres de outro planeta, nem nada, nada. Tudo é uma conexão, é uma criação da mente do todo, né? O universo é mental. Então tudo está interagindo e existindo ao mesmo tempo. Então, quando a gente se dispõe a se desfazer de uma crença limitante, se desconectar de seres, entidades, espíritos, consciências, inconsciências, inteligências artificiais ou não, que nos limitam. Na verdade, a gente está mesmo desconectando o que existia em nós que estava criando aquilo como uma dificuldade e uma limitação. É verdadeiro para você? Porque quanto mais eu expando a consciência sobre mim, mais eu sei que não existe nada fora de mim. Tudo está sendo criado na mente do todo, que a minha mente maior está conectada com ela, né? Neste capítulo, o Buda fala sobre Bodhisattva. Somos Bodhisattvas. Segundo algumas tradições, me disseram, Bodhisattvas jura não entrar no Nirvana antes que todos os outros seres tenham entrado primeiro. Essa é uma ideia muito caridosa, mas é confusa. Se você acha que tem que adiar a liberdade ou que é capaz de adiá-la, então não sabe o que é liberdade. O adiamento não é nada que você faça por generosidade.
Ele pressupõe que a própria paz de seu coração não é a maior ajuda que você pode oferecer a todos os seres. Pressupõe que, devido à sua generosidade e compaixão, você precisa continuar a sofrer. Não faz nenhum sentido. Por que seu sofrimento pode ajudar alguém? A única coisa que pode ajudar é você acabar com o seu próprio sofrimento. Concordo em gênero e grau com o que ela escreveu. Esse conceito também pressupõe que seres precisam sofrer até que algum tipo de ser mais sábio e mais elevado venha salvá-los, o que também não faz sentido. Mas aqui também a gente está vindo uma outra consciência. Quando ele fala que ele não vai para lugar nenhum antes que todos, né, que ele não vai se salvar antes que todos tenham sido salvos. Aí, como a gente estava falando há pouco, se eu sei que tudo é mental, que eu criei tudo isso, na verdade, o que eu recebi de consciência aqui, o que é verdadeiro para mim do que ele falou, é justo assim, quando eu conseguir um equilíbrio dentro de mim, da minha consciência, do que eu julgo o outro como inapropriado para qualquer coisa que seja, né? Então, nesse sentido, eu acho que na consciência do nós, não tem como você ir sem levar todo mundo junto, né? Essa, essa consciência maior do que achar que o sofrimento. O que que é o sofrimento? Qual é o nosso maior sofrimento? Qual é o maior sofrimento do ser humano? Que a gente pode. Vamos lá, vamos ver isso. O que que é para vocês um sofrimento maior do ser humano? O que que é na consciência de vocês? O que é o sofrimento humano? O que faz o ser humano sofrer tanto? Na minha opinião, significa querer aquilo que os outros querem que vocês tenham, né? Isso é um sofrimento para você. Isso é um sofrimento para você. Esse é o seu sofrimento maior? Sim. Sim, Você ter a obrigação de corresponder ao que as pessoas querem? isso. Ah, se então vamos lá, o livro que ela fala. Se a gente estivesse conversando, qual é a verdade aqui? Alguém realmente falou isso literalmente para você, ou é você que acredita nisso? Eu que acredito. Percebe? Então, o que que acontece? O nosso maior sofrimento é o apego que a gente tem aos sentimentos que a gente gera diante da forma como a gente interpreta as coisas e as pessoas. Não é verdade? Uhum. O apego ao sentimento que a gente cria diante de uma forma de pensar é o nosso maior sofrimento. Porque a gente se vê incapaz de sair daquele lugar porque é o outro, e na verdade não é o outro, é a forma como eu estou me posicionando. Verdade? É por isso que ela fala que esse trabalho que ela faz libera as pessoas, né? É verdadeiro isso para você? Sim. Esse conceito também pressupõe que seres precisam sofrer até que algum tipo de ser mais sábio e mais elevado venha salvá-los. O que também não faz sentido. A realidade é que uma pessoa bem intencionada, mas confusa, imagina todas as coisas aparentemente terríveis que acontecem no mundo e todos os seres aparentes que estão sofrendo. E se ela se prende a qualquer uma dessas imagens, como se elas existissem em sua imaginação, a liberdade de todos esses seres é adiada e eles continuam a sofrer com ela. Por quê? Porque sou eu que estou prendendo qualquer pessoa na minha crença. Na minha crença. Quando eu paro de acreditar naquilo que eu acreditava antes, eu libero as pessoas. Porque eu me liberei. Deu para entender? Uhum. Porque assim como você também acha que você tem que corresponder ao que as pessoas querem, elas também. Porque o seu campo vibracional é o convite
para que as situações aconteçam. É o sinal que você está enviando para o universo como aquilo que você deseja ver manifestado. A sua crença, a crença que você alimenta, os sentimentos que você alimenta, é o convite que você está enviando para o universo. Eu quero mais disso, mais disso, mais disso. Então vira sempre aquilo, né? Lembra que a gente já estudou que os corpos se conversam? Um corpo corresponde ao que o outro vibra, né? A reatividade, um corpo reage ao outro. Então vira uma simbiose. Enquanto você está pensando isso, aqueles também estão manipulando. Quando você para de acreditar que eles têm poder sobre você, de querer te manipular, quando você para de criar isso, eles se libertam dessa obrigação de fazer isso para você, porque o universo é mental, é você que está criando essa situação. Deu para entender? Sim. Isso mesmo sendo inconsciente, né? Claro, inconsciente. Por isso que isso daqui é a expansão da consciência, a consciência do eu. Quando você percebe que o eu do ego é diferente do eu sou, o ego é o mim, tudo é para mim, é a separação. O eu sou é a unificação, é o reino de nós. Percebe? Só que se é o reino de nós, é tudo que eu estou projetando, acontece o entrelaçamento quântico. Eu vou me conectar com quem está na mesma frequência do que eu estou emanando como vibração. Por isso que vira simbiose dentro das famílias, um depende do outro, aquela briga, aquela coisa que ninguém sai até que um fala: "Chega para mim, chega" e vaza. Entendeu? Sim. Porque eles estão ali, um correspondendo, o outro cria, outro faz, outro corresponde, outro reage e fica nisso. E quantas vidas nós viemos e paramos no mesmo lugar e depois patinamos e paramos no mesmo lugar? São experiências até que a gente acorde, né? Hum, porque tudo aquilo que eu resisto persiste. Por quê? Né? Se você tem um pensamento sobre, minha família, isso, não sei o quê, você está resistindo e está alimentando aquilo. E o que que eles fazem? Quando você vibra essa coisa de raiva, de tudo, de resistência, eles fazem uma força maior para manter a deles, né? Porque você está emanando uma vibração. E a hora que ele recebe aquilo, eles se forçam a ser mais forte. Então, fica aquilo. Até que um cedo e fala assim: Uau, o que que eu estou criando aqui? Qual é a verdade aqui? Qual é a verdade aqui? Quem sou eu na criação? Né? Mas, quando ela percebe a verdade de tudo isso, todos os seres imaginados são liberados, e nisso o Bodhisattva é iluminado. Seres sencientes estão aqui para servir a iluminação do Bodhisattva, não o contrário. Sencientes é aqueles que não estão conscientes de si mesmos, né? Todos os seres estão dentro do Bodhisattva. Eles só parecem estar fora dele. Então, estão consistente e ininterruptamente para iluminá-lo. Por quê? Porque todas as pessoas que interagem comigo em qualquer coisa, até as pessoas que eu só passo na rua e sorrio, são atores que eu contratei para a minha experiência. Entendeu? Você contratou tudo isso para quê? Para você alcançar uma consciência maior sobre si mesmo. O que eu estou criando aqui? Para que eu ainda estou alimentando esse pensamento dessa mente? Porque quando eu alimento um pensamento, ele me paralisa em algum lugar, certo? Não é verdade? Quando eu estou alimentando né, um pensamento fixo, um ponto de vista fixo, eu fico parado ali. Eu não olho para uma outra possibilidade, não é? Eu não abaixo as minhas barreiras de crença.
O Buda fala sobre iluminação, mas ele sabe que a iluminação não é nada. Cara, se você. Se nós somos luz, a ciência comprova que os nossos átomos são o quê? São nanopartículas subatômicas. Não é verdade? São fótons. Nós somos fótons de luz, né? Poeira estelar. A nossa essência é luz. Então a gente não tem que buscar iluminação, a gente tem que deixar que essa luz se expanda. Mas eu só consigo isso quando eu expando a consciência sobre mim mesmo. É verdadeiro para vocês isso ou não? Sim. Ciência e espiritualidade é tudo a mesma coisa. Você não estava apenas dormindo, estava dormindo porque acreditava em histórias que eram tão convincentes que criavam até o narrador. Percebeu? Grifa isso. Quais histórias eu ainda estou acreditando que eu mesmo criei? Todos os seres existem, eu grifei tudo isso aí. Todos os seres existem dentro da mente. Grifa isso, grifa, 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 grifa. Nada é real, é tudo uma criação mental. Muitas vezes eu crio limitações porque eu não quero sair daquele lugar e tá tudo bem até a hora que você resolva sair, né? São todos formas, pensamentos e entram no nirvana tendo permissão ou não. Todos voltam para o lugar de onde vieram, lugar nenhum, né? O campo do todo. E como o tempo não é real, eles já entraram no nirvana, não há depois. Lembra do delay? Essa realidade que a gente está vendo aqui ainda é passado, ela está atrasada. Nós já estamos para lá. Tem um delay no tempo, né? E como o tempo não é real, eles já entraram no nirvana. Não há depois. Entrar não é nem mesmo necessário. Todos os seres são libertados por meio da iluminação daquele que inicialmente os criou. Olha isso! Grifa, gente! Quando eu liberto tudo aquilo que estava manifestado na minha realidade, entre aspas. Certo? É fogo, né? Deixa só eu grifar um negócio aqui. E ele não é nada mais, nada menos do que aquilo que pareceu entrar no Nirvana. Quem é que fica, uau, que entra na plenitude? Nós. Quando a gente se libera dos pensamentos que a gente alimentava, dos sentimentos que a gente alimentava, a gente entra no reino de Deus, no Nirvana. Buscai primeiro o reino de Deus e tudo mais vos será acrescentado. A expansão mais elevada de mim mesmo, esse é o reino de Deus. Eu estou na permissão, eu paro de reagir. Aí eu entro no Nirvana. E tudo aquilo que eu tinha criado já está antes de mim. Já está no Nirvana antes de mim. Deu para entender? É profundo, né? Muito profundo. E ele não é nada mais, nada menos do que aquilo que pareceu entrar no Nirvana. Isso inclui tanto Buda quanto ser, tanto sonhador quanto sonhado. Olha só, de novo, ó. Isso inclui tanto Buda quanto ser, tanto sonhador quanto sonhado, porque eu estou experienciando o sonho que eu sonhei. Então eu sou o sonho e o sonhador. Percebe?
O Buda sugere que os bodhisattvas devem se concentrar em um pensamento. Quando atingir a iluminação, vou liberar todos os seres sencientes, que sou eu mesmo. Vou liberar todos os meus pensamentos limitantes, né? Mas então ele corta esse pensamento com o seguinte: ele diz corretamente que, após tudo ser dito, nenhum ser foi libertado. O juramento, quando atingir a iluminação, vós sois deuses. Nós estamos esquecidos de quem somos, né? Para quem assistiu Matrix, é bem isso que a gente estava falando, né? Ah, o esquecimento é um truque negro do ego, né? O ego é esse subconsciente condicionado que se mantém, que permanece. Eu desencarno, ele para e ele volta na outra encarnação do ponto que ele parou. Essa é a lei do karma, que eu fico rodando que nem o ratinho do hamster, o hamster na rodinha, né? Quando eu entro na consciência de que tudo é mental, que a minha mente está criando o universo junto com o todo, né? Os meus sonhos, os meus pensamentos estão criando esta realidade. Quando eu mudo os meus pensamentos, eu me transporto para uma outra realidade e expando o universo naquele pedaço que eu fui. Percebe? É verdadeiro isso para vocês? Eu expandi. Eu tô mais alegre, mais leve, mais próspero, mais saudável, mais tudo. Eu Muda iluminei. muito, né? Muda Hã? muito. Muda Sim, muito. eu expando aquele pedaço do universo. É como se eu tivesse criado um novo caminho neural no universo. Lembra? Uhum. Se tudo que tem aqui é um reflexo, né? O cérebro corresponde, a energia do cérebro é a mente. Quando eu mudo um pensamento, as informações que essa mente envia para esse cérebro é outra. Então, ele cria um outro caminho neural capaz de criar até mesmo movimentos diferentes. Que nem eu, quando eu lesionei o braço. Ele criou um outro movimento. Criou. O cérebro criou um outro caminho para me fazer voltar a movimentar esse braço. É assim. E aí se expandiu uma nova consciência dentro de mim, né? Uma neuroplasticidade do meu cérebro fez criar um novo caminho. E é assim também somos nós. O universo tem a neuroplasticidade, né? Então a gente, se tudo é mental, quando eu expando a minha mente, eu expando o universo. Lugares que antes eu não alcançava, eu vou iluminando para outras pessoas irem atrás de mim. Vê o quanto a gente é importante? É verdadeiro isso para vocês ou não? Muito, muito Ou eu tô verdadeiro. só Não, viajando na maionese? não. Vocês percebem como está tendo sequência tudo que a gente já fez dos estudos, né? Tudo é uma coisa Isso. ligada à outra. Hum, tá. É nobre porque indica generosidade e compaixão, mas pressupõe um futuro. E qualquer futuro é uma ilusão. Nada vai acontecer no futuro. O que quer que aconteça só pode acontecer agora. As pessoas costumam me perguntar se eu era iluminada e eu respondia: não sei nada sobre isso, sou apenas alguém que sabe a diferença entre o que machuca e o que não machuca. Olha que legal. Separação machuca. Qualquer identidade, por mais sedutora que seja, Bodhisattva ou Buda, subestima a verdade, já que acrescenta um nome ao que é completo, o título que a gente recebe, né? Qualquer título que a gente tenha e que a gente se apega a esse título, mãe, irmã, por que que a gente sofre? Porque a gente se apega aos títulos. Mãe, irmã, professora, terapeuta, mãe, filho, tudo isso
faz com que a gente se separe da essência que somos. O sonhador que está experienciando o sonho, né? Todos os nomes são mentiras. Eles pressupõem haver seres separados, desviando assim da realidade. Grifa isso. Vocês já perceberam que todos os personagens que a gente interpreta ao longo do nosso dia são separações? Criam separações dentro da gente? Acho que não sei se já perceberam. Máscaras, né? São máscaras. Separam a gente da gente mesmo e das outras pessoas. Separam a gente do sonho da gente. Porque acha que a gente tem que corresponder ao que as outras pessoas, e as outras pessoas não estão nem pensando na gente, mas a gente acha que elas estão. Elas não estão nem aí com a hora do Brasil e nós estamos lá pensando, se a gente está assim, imagine elas também. Mas a gente acha que a gente é tão importante, o ego acha que ele é tão importante que as pessoas estão perdendo um tempo enorme da vida delas pensando em como a gente tinha que ser. Percebe quantas mentiras e justificativas a gente cria para se manter no mesmo lugar? A gente não, o ego. E a gente acredita no que ele fala. Esse que é o pior. A gente acredita na narração que fica na cabeça. É ou não é? Essa que são elas. A gente acredita. Dita. É uma palavra cheia de esforço. Deixa eu ler aqui. E o nome iluminação faz com que haja algo a ser alcançado. É uma palavra cheia de esforço. Ela faz de você uma pessoa que está em busca de uma identificação autêntica. Olha isso. No outro extremo, sou aquele que encontrou. É tão limitado quanto aquele que busca. Pronto, cheguei. E agora? Né? Alcancei a iluminação. O que é iluminação, gente? É só mais uma consciência sobre si mesmo. E aí, o que você vai fazer com isso? Aí continua tudo de novo. Percebe? É limitado quando eu me apego a, a um personagem. Você não precisa saber tudo sobre iluminação e você não tem como saber. A única coisa importante a saber é a seguinte: se um pensamento machuca, questione-o. Iluminação é apenas um conceito espiritual. Eu acredito que é um conceito mental, né? Eu para mim, eu acredito que seja mais um conceito mental do que espiritual, tá certo? Que não tem separação, mas não é da alma esse conceito de iluminação, buscar a iluminação. Jesus nunca disse isso. Então, não acredito que seja espiritual. Ele nunca falou para a gente buscar a iluminação. Ele só falou para a gente parar de pecar, parar de errar o alvo. Vai, segue naquilo que é importante para você e vá. Para de ficar prestando atenção nas outras coisas, nas outras pessoas, no passado, no que já foi, nos sentimentos de culpa, de medo, de raiva, de ódio, né? Pelo menos para mim é verdadeiro isso para vocês também? Sim, verdadeiro. Então, aquilo que me limita, né? Que ela fala aqui, se um pensamento machuca, questione-o. Qual é a verdade aqui, né? Até a verdade mais elevada é apenas mais um conceito. Para mim, experiência é tudo, e isso que é a investigação revela. Experiência, nós estamos aqui para experienciar, não para se apegar ou para nos apegarmos aos sentimentos gerados a partir das experiências. Porque eles fazem com que a gente fique presa na mente, né? Toda dor se desfaz agora, agora, agora. Se você se acha iluminado, vai adorar ter seu carro rebocado. Esse é o verdadeiro teste. Toda dor se desfaz agora, agora, agora. Você tá.
Esse é o verdadeiro teste. Como você reage quando seu filho está doente? Como reage quando seu marido pede o divórcio? Você está empolgada por ele estar proporcionando a si mesmo a vida que quer? Olha isso, essa pergunta. Quem está na disposição de ter todo esse desapego, né? O ego não está, a alma está, né? Você o ama com todo o coração enquanto o ajuda a fazer as malas? Ui, e se não, e se não, que pensamentos estão entre você e a generosidade pura? Quaisquer que sejam esses pensamentos, escreva-os e questione-os. Olha que alto trabalho isso aqui, de autoconhecimento. Tudo aquilo que eu acredito, Geivan, como concreto e real, você está definindo uma situação. Procura, né, nessa situação, o que eu penso sobre isso? O que eu estou pensando sobre isso? Escreva todos os pensamentos que vêm e vai questionar cada um deles. Qual é a verdade aqui? Quem seria eu sem esse pensamento? O que eu estaria me permitindo se eu não tivesse esse pensamento? O que mais é possível para mim que eu nunca considerei possível? Percebe? Uhum. O que mais é possível para mim se eu me permitisse sair do controle? Percebe? Questionando. Eu faço isso comigo direto e reto, eu estou no autoquestionamento. Acho que todos nós, né? Mas não na culpa, para trazer a consciência. Não é onde eu estou errando aqui. O que está certo sobre isso que eu não estou percebendo. Você não vai buscar o errado. Você vai buscar o que está certo que você não está percebendo. Que o errado, a sua mente já está careca de falar para você, né? O que está certo sobre isso que eu não estou percebendo? Muda totalmente. A mente trava a hora que você pergunta. Pá! Nenhum pensamento estressante, nenhuma separação consegue resistir ao poder da investigação, né? Toda a iluminação de que você vai precisar para investigar está à sua disposição agora mesmo. O que é iluminação? Para mim, iluminação é igual permissão. Para mim, no meu interessante ponto de vista. Quando você para de reagir, quando você permite que a coisa seja o que é, né? Porque quando a gente fala, lá, 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 a gente quer mudar as pessoas ou a pessoa. Não, eu tenho que mudar a mim mesmo. Eu estou na permissão de tudo ser como é. A hora que eu mudo a minha forma de reagir àquilo, tudo muda. Né, Luciano? Sim, muda mesmo. Por que você diz que o juramento do Bodhisattva é confuso? O juramento de não entrar no Nirvana antes de que todos os outros seres tenham entrado. Colocar os outros à frente de si mesmo não é uma generosidade? Não é. O Bodhisattva é o Nirvana. Nirvana não é um lugar. Ele ou ela não precisam entrar nele. Todos os outros seres são Bodhisattvas, sem estarem cientes. Tudo é consciência, gente. É, é padrão vibracional, é frequência, é estado de ser, né? Eles já são livres, mas ainda não estão cientes disso, e às vezes começam a se tornar cientes e pedem ajuda. O Bodhisattva não tem função, não tem propósito sem todo o chamado do sofrimento aparente. Sua natureza é responder. Ele não tem nenhum sentimento de generosidade em relação a colocar os outros à sua frente, já que para ele não há outros. É a si mesmo que ele está sempre servindo, porque é ele que está criando tudo, né? O doloroso acreditar que alguém precisa ser salvo. Eu faço o trabalho com as pessoas porque elas me pedem. Elas acham que precisam dele. E como foi isso que dei a mim mesma, então é claro que dou a elas. Elas são minha vida interna. Então, suas perguntas são minhas perguntas. Responder a elas
é um ato de amor próprio, é perfeitamente ganancioso. Aqui é um exemplo de Bodhisattva em ação. Alguém diz oi para ela, ela diz olá, não está um dia lindo? Você diz que a iluminação não é nada, mas não é óbvio que a maioria das pessoas é infeliz, enquanto as pessoas que tiveram experiência de iluminação são felizes o tempo todo? Nada é um estado de iluminação. Nada, entre aspas, é um estado de iluminação. O sofrimento é o chamado do algo aparente. Responder a esse chamado é o que o amor faz. Nenhum sofrimento, nenhuma causa, nenhum efeito. Na ausência de sofrimento, resta apenas a felicidade. Lembra que eu falei o que é o sofrimento? É o apego a uma crença, a um sentimento gerado por essa crença. Não é? No que eu estou acreditando? Está me fazendo pensar desta maneira. Você diz que todos os seres estão dentro da mente. Você quer dizer dentro da sua mente pessoal? Para ser mais precisa, não existe algo como dentro. Ela deixa a pessoa mais confusa ainda. A mente não está presente dentro de você, ela cria você. E como começa a se identificar como um você. O caos e o sofrimento nascem no mundo. Aqui, viu? A mente não está presente dentro de você, ela cria você. E como começa a se identificar como um você, o caos e o sofrimento nascem no mundo. Percebe o que ela quis dizer aqui? Stephen me diz, a gente já volta lá. Stephen me diz que o Buda histórico afirma que a vida é caracterizada pela insatisfação ou pelo sofrimento. Mas isso só acontece porque a vida é a imaginação incompreendida. Grifa isso. A vida é a imaginação incompreendida. Quer dizer, não a vida, o viver, a experiência de vida, né? Porque a vida é parte do todo, a vida é eterna. Há uma percepção que nascer e morrer não é viver e morrer, é experienciar uma outra realidade. Você nunca morre, a gente nunca morre, né? Mas isso só acontece porque a vida é imaginação incompreendida. Há uma percepção que transcende vida e morte. A mente búdica, a mente que questiona, desperta para si mesma. Vê que não é nada e assim se liberta para levar uma vida infinita, incontida, criativa, brilhantemente bondosa e inimaginável. A única coisa importante a saber é a seguinte: se um pensamento machuca, questione. Vamos falar um pouco sobre essa questão do universo mental, a lei do mentalismo, a lei da polaridade, como a lei da causa e efeito, tudo, né? Vamos pegar ali, que nem o Caibalion explica. Se a gente pensar assim, a gente fala, você acredita que os pensamentos estão dentro do seu cérebro? Eles não estão. Se você tem um celular, quando você tira uma foto, aquela foto fica dentro do celular, ela vai para a nuvem, não vai? Qualquer arquivo que você coloca no seu computador e no seu celular, ele não fica dentro do aparelho, ele fica na nuvem, é verdade? E essa nuvem, ela tá dentro de um servidor maior, é verdade? Se você perder esse celular, se roubarem, você vai lá, acessa e você consegue pegar de novo todos esses dados que você guardou, não é verdade? Que você deixou arquivado lá. Assim também é. Vocês sabiam que esse Wi-Fi, ele foi criado a partir do nosso subconsciente. Porque todas as informações que a gente tem aqui, a gente está recebendo de um servidor, do inconsciente coletivo, lembra? As mentes afins, elas se unem dentro de um inconsciente coletivo.
Por isso que eu estou vivendo uma realidade, eu estou fechada numa orbe, é verdade? Quando eu expando a minha consciência, que eu saio daquele inconsciente e entro numa outra dimensão de consciência, eu me liberto e eu liberto todos aqueles que eu estava alimentando ali dentro. Eu entro no nirvana e eles também. Deu para entender? É como se você acessasse uma outra dimensão, E isso, uma outra frequência. eu vou para um outro inconsciente Hum, coletivo. Eu me é. uno a outras mentes. É um Sai dessa. entrelaçamento, entendeu? Então, assim, aí dá para a gente entender que tudo é projetado. O que eu estou experienciando aqui, os pensamentos que eu estão vindo na minha mente, ao qual eu me identifico e manifesto uma realidade, eu recebi de um outro lugar. Talvez de uma outra mente, né? Que nem eles explicam, tem né, uma parte da ciência que fala que Uhum. nós somos avatares dentro de um jogo. Lembra do Avatar? Quando o cara Sim, entra dentro da cama lá e ele sai e experiencia. Aquilo é nossa realidade. Bem dizer, a gente está sendo monitorado por um campo. O que que ele fez? Ele quis experienciar, ele quis ficar aonde ele experienciou, porque aquilo era mais verdadeiro para ele, né? É meio doido, mas doido. se a gente for ver, é... pensa, pessoa, se a gente estiver aqui sonhando, aonde é que a gente está acordado? Se essa realidade aqui é um sonho de algum lugar, em algum lugar a gente está. Quando você sonha que você está numa outra vida dentro do sonho, aquilo é real enquanto está acontecendo. Não é verdade? É tão real que às vezes você acorda com o coração esbaforida, suando. Não é verdade? É, É a mesma coisa. A gente foi, experienciou outras coisas. Percebe? Por que que a gente se apega tanto então ao sofrimento, à dor? Porque o inconsciente aonde a gente está conectado é 80% negativo. Está com 80% negativo. Quando eu escolho, o que que o Bashar sempre fala, o que que os Abraham sempre falam? Busque um pensamento que faça você se sentir bem, para que você possa sair desse inconsciente negativo. uhum. O que faz você se sentir bem? Ai, tô boring hoje, nossa, tô me sentindo tão mal. E aí você começa a contar a história daquilo que você tá sentindo, e ai, aquela narrativa. Não é verdade? É verdade. Quando que você Porque cria aquela narrativa toda de quando você tá bem? Você já chegou? Nossa, eu tô tão bem hoje, gente. Olha, eu me senti tanto assim, não sei o quê. A gente não faz isso. Por quê? Porque a gente acha que as pessoas vão se sentir mal, que a gente tá se exibindo. Então a gente prefere contar história ruim para a gente pertencer à mediocridade. aquele nivelamento, né? À mediocridade, à média. Uhum. É verdadeiro ou não é? É Vocês já assim. se viram chegando, né? Você chega na escola, nossa, gente, nossa, eu acordei tão bem hoje. E às vezes você acordou mesmo. E eu faço isso. Eu chego falando isso, Então, entendeu? E eu vejo, porque lá e as pessoas já tudo olham é para você com negativo. aquele nariz É. torcido. Por quê? Falar Não que é quem é essa realidade para louca que eles. está achando isso? Essa E maluca sete aí. e pouco da manhã, aquele mundo de aluno, que essa é louca. Então, né? E eu tive uma sogra, né, de um ex meu, que ela falava assim pra mim: Eu não sei que mundo você vive, que o seu mundo é cor-de-rosa, que você vive sorrindo. Eu não sei do que se sorri tanto. Ela falava pra mim. E eu sou assim, é difícil
difícil eu acordar de mau humor. É coisa mais difícil. Eu posso acordar com dor, daí eu fico meio quieta. Mas de mau humor, acho que, entendeu? Ô, Gisele, sei que assim, muita gente se apega a sentimentos, isso é verdade. Mas assim, qual é o intuito, por exemplo, da mídia em querer que esse sentimento se priorize pela manhã? Porque agora tem jornal sempre de manhã, né? E bem cedo. E você assiste? Não, Ah, bom. mas minha família assiste. Mas daí o que que você faz? Você fica prestando atenção no que eles contam? Ou você Na fica julgando verdade, o que eles assistem? Ou você por julga enquanto, que eles assistem? pois é, eu julgo que eles assistem. E aí você entra na mesma frequência. Você não assistiu, É, foi para mas lá assim, sem assistir. mas Você qual é o entendeu? intuito disso? Por que disso? Por que que as pessoas não podem se sentir bem? Porque nós somos manipulados a partir da mídia. A gente era manipulado pela igreja, a gente era manipulado pela escola, a gente é manipulado pela mídia hoje, entendeu? A gente era manipulado pelo meio que a gente vivia, né? Mas era menos. Hoje é muito forte a competição, o medo de não ser igual, de não ter, não sei o quê. Por quê? Porque os grandes precisam que a gente fique na inconsciência mental, entendeu? Porque os Sim. nossos sentimentos alimentam seres que estão aqui, que precisam dessa baixa frequência para continuar vivo. Você entendeu? Pode ser que Sim. alguém não acredite, mas é fato, entendeu? As Então, nossas quando... baixas vibrações alimentam esse sistema e alimentam essa realidade. Pensa, se a gente está num domus, digamos, ó, né, vamos fazer um estado figurado. Se a gente está num domus, todo mundo está pensando a mesma coisa, todo mundo criou aquele inconsciente coletivo, aquela forma, estrutura, pensamento. É isso que a gente aprende no centro. Forma, estrutura. Eles estruturam os nossos pensamentos para se manter sempre nivelado, todo mundo tá na mesma, brigando porque agora é gênero, é égua, é banheiro do masculino, do feminino, e fica aquela coisa mais idiota, brigando, entendeu? E a gente perde tempo precioso prestando atenção nisso. E a gente dá toda a nossa energia vital para manter essa realidade existente. Da realidade, entre aspas. Quando eu me acordo, que eu saio da reação, da reatividade, estou na permissão, eles assistem jornal, escolha deles, whatever, problema os Léo deles. Não é verdade? O que eu estou Sim. escolhendo para mim? Quanto tempo do seu viver você está gastando querendo mudar o pensamento da sua família? Não vai mudar, querido. Não Não vai. vai. Não vai. Sorry, Difícil. não vai. Se você mudar o seu, é o lucro, porque você está aqui para isso, para entender como você pensa, para você conseguir identificar as suas crenças limitantes, ressignificar aquelas que você consegue, respirar, criar mais alegria e criar uma outra realidade. Para você. Lembra? Porque tudo, eles todos foram criados a partir da sua forma de se ver, da sua autoimagem. Você precisou criar todos eles, porque você já veio com essa programação, vamos por assim, bem claro. Você veio com essa programação sobre si mesmo. Esse auto-julgamento, esse tá. Você veio com culpas, com coisas na mente. Não é da alma, não é Deus, não é nada. O Deus que você é tá ali. A permissão do universo é que você experiencie. Aí você chegou aqui, é tão perfeito que até a ciência
Até o terceiro mês, o corpo da mãe não faz nada. É aquele ser que fala para si mesmo: eu escolho mesmo ficar aqui ou não. É só o nenê, é ele com ele. É só o feto. Vocês sabiam? O médico me explicou isso. Até o terceiro mês, ó, até o terceiro dia de nascimento, não existe nada além da escolha de falar assim: eu vou ou não vou? Vou? Será que eu vou mesmo? Vou ou não vou? Entendeu? Até o terceiro mês. E aí, esse feto que está ali, esse coração que está expandindo para criar esses órgãos todos no corpo, né? Ele está dando ali a frequência para ir. Até o terceiro dia não tem cérebro nenhum. Até o terceiro mês, o subconsciente ainda. Aí, a hora que essa mente, que esse cérebro começa a ser formado, aí começa a programação. O download começa a descer. Tá. E aí, esse ser que é divino começa a manifestar toda a experiência de fora. Porque ele começa a captar tudo que existe no universo, para o universo fazer um entrelaçamento para criar pessoas, situações, lá, whatever. Para que aquela criança experiencie que não tem criança ali dentro, tem um ser, o espírito que está ali para experienciar, só que ele ainda está limitado por aquela mente condicionada, porque esse corpo precisa dessa mente para se manifestar, certo? Porque a mente é o combustível do cérebro. E o cérebro é que manda todo o funcionamento do corpo, através do sistema nervoso central, sistema nervoso autônomo, sistema límbico, sistema locomotor, digestivo, lá. Certo? Estão me acompanhando? Sim. Sim. Então, se o universo é mental, tudo o que aquela criança experiencia, ela escolheu dentro da inconsciência. Isso me libertou e libertou tudo o que eu experienciei. Eu tive uma infância abusiva, pedofilia, eu passei por tudo isso. Quando eu tive a consciência de que, e eu tinha consciência que era eu que escolhi, que eu falava com Deus, falava, por que você deixou eu escolher tudo de uma vez? Eu falava isso quando eu era criança, entendeu? Então, quando você chega nessa consciência de que você vê que tudo que você experienciou foi você que escolheu, você traz para si a responsabilidade, não culpa. Aí você fala, uau, se eu escolhi isso, o que mais eu posso criar aqui? Como eu posso me libertar disso? É verdadeiro isso para vocês? Eu estou na condição do criador, do sonho e do sonhador. Quais sonhos eu posso criar aqui na minha imaginação criativa, como o Neville Goddard diz? Jesus dizia: se você vai pedir alguma coisa, entra no seu quarto fechado, né? O que é isso? Apaga tudo que você recebe de informação do meio, respira, peça, sabendo que tudo aquilo que você pediu já é seu e assim será. Sinta como se isso já fosse realidade. Deu para entender? Interessante. Ciência, espiritualidade e matéria, tudo junto. E que coisa, como a gente demora para enxergar isso, não, Gi? A gente sozinha, a gente não enxerga. É, Não enxerga, gente. Percebe a bênção que é um grupo quando a gente está unido, buscando a consciência? Quanta coisa a sim. gente recebe? Não, e essa de você criar a sua realidade é, meu Deus do Ao céu. mesmo tempo, você pode ir para duas vertentes. Ou você fica com medo e se sente vítima, com culpa, ou você fala: Uau!
Uau! Uhum. É Como eu isso. posso ir soltando todas essas mochilas, trocando essas camisetas velhas que eu tava usando, surrada. Eu quero uma roupa linda, maravilhosa, nova. Tirar essas amarras, né? Sim, Muito bom. para mim, isso é assim, dá Dá uma um gás. eletrizada. É, Dá um gás, não dá? dá. Dá um gás. Uhum. Cara, se eu tô aqui só para experienciar, por que que eu tô me apegando a tanta coisa? O que que é família? Ai, minha família. Ai, não sei o quê, meu marido, meu filho, blá, 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 blá. Cara, a hora que você parar de sonhar isso, inibe, acabou tudo. Acabou entre aspas, né? Se você não se desconectar dessa identificação, escolhe de novo, voltar todo mundo junto naquela nhaca, não é? Porque a maioria, grande maioria das famílias são assim, né? São desafiadoras. Por quê, gente? Por quê? Porque nós fomos condicionados à culpa e ao É, medo. E o que que essa mente vai criar depois? Mais condições de você sentir culpa e medo. é, isso mesmo. Ai, mas cadê Deus se eu pensar só que é mente, né? A gente questiona daí, né? Ai, mas o que é Deus para nós? A gente tem uma percepção tão minúscula do que é Deus, Nossa, do que nós somos. Ó, vós sois Deus. vós sois deuses. Você já parou, né? Se você parar o dia Uhum. inteiro e falar assim, eu sou um Deus. Mas É é, pesado, porque a é, gente não consegue nem falar. é. A gente Mas não é consegue porque as verbalizar. crenças são terríveis. Hã? É? As crenças são terríveis. Que foi programado, né? Nossa, é uma heresia você falar que você é um Deus, né? Na internet, então, aquele gente tarada é do 8 ou 80. Ou é É. um ser totalmente, ou é aquelas que são demais. Tudo é Deus, tudo é Jesus, tudo. E não, e a culpa. Nossa Senhora, Não, a culpa e a vitimização e tudo, e o né? sofrimento é O uma coisa sofrimento. louca. Eu É, até Deus leio, eu disse, gosto de ler. Jesus vai voltar. Nossa, É, ai meu Deus. Jesus está aqui, voltando aqui em consciência, É. né? Não, e tudo que ele deixou tá aí, mais Gente, vivo do que nunca. mais vivo do que nunca. Ele foi o maior quântico Maior. que já existiu, né? Assim, no meu interessante ponto de vista. É assim, nós somos espíritos É. experienciando uma realidade temporariamente humana. Só que essa identificação com a matéria, claro, nós estamos aqui para experienciar os sentimentos, que nós somos os seres que mais suportam sentimentos dentro dos estudos, né? É por isso que os espíritos que ficam lá diz que falam assim, cara, nós somos muito corajosos. Por isso que eles auxiliam a gente, porque não é bolinho essa Sim, realidade. Você entrar dentro de uma realidade esquecendo totalmente os poderes que você é e que você tem, pensa, né? mergulhar aqui e Mergulhar começar de de cabeça novo. aqui, né, para viver uma experiência. E aí isso, né? O que é a gente tem que. A nossa iluminação é alcançar de novo a consciência crística que somos, Uhum. acordar para isso, né? Sair do pesadelo e, e entrar no sonho. Sim. E você, ó, tô falando mais, né? Você vê a parte positiva, tudo é positivo. Tudo é positivo, até Tudo mesmo a é, morte.
Tudo é positivo, assim, eu digo, você sai, olha uma árvore, uma montanha, uma cachoeira, aquilo é tudo positivo. Sim, até mesmo a morte de alguém que a gente ama muito. A É, gente percebe o tanto que as coisas mudaram depois que essa pessoa desencarnou. Porque a energia dela permanece auxiliando, não é verdade? Porque sim, ela ainda continua ali em energia, em consciência, ela ainda faz parte do todo ali, né? sim, é. Mas só que daí parece que as coisas clareiam, expande. Na verdade, eu lembro quando meu irmão morreu, que foi a maior dor da minha vida, que eu fiquei anos alimentando aquele sofrimento. Aí depois que ele morreu, meu pai parou de beber, a gente mudou de casa, a gente foi expandindo, foi expandindo, foi expandindo. E aí, quando eu fiz uma constelação, que ele falou que ele não queria mais, que estava muito pesado para ele. E eu falei, ok. Aí Você eu parei de entendeu daí, sofrer. né? Mas demorou anos. Ah, Por mas. isso que eu criei a fibromialgia no meu corpo. Porque eu Uhum. contraí, eu não permiti. Eu entrei em reação e reatividade muito tempo. Quem não? Tem não. Muitas pessoas, ou é com uma morte, ou é com uma separação. Ai, meu pai se parou. Isso. Eu sou a vítima do mundo. Ai, meu Deus, eu apanhava do meu pai, da Sim. minha. Ai, eu sou a vítima do mundo. Cada um É, se apega a um sentimento alguma coisa. de alguma coisa. E aí a gente define e conclui tudo diante daquilo. E joga Não é verdade? tudo no seu corpo. Porque esse corpo percebe tudo, porque o corpo alcança dimensões que a nossa consciência, né? É. Não o subconsciente também alcança, mas a mente pensante clínica, que os 5% da mente que está aqui no dia a dia, que ela não alcança. Mas o corpo, os átomos, eles estão lá e cá ao mesmo tempo. Só nisso já dá para perceber que a gente, ou a gente se permite, ou a gente fica. Porque o átomo daí ele fica vibrando num campo e volta, né? Porque é tão rápido que parece que a gente está aqui, mas na verdade a gente não está. A gente está lá e cá. Então a iluminação faz o que? Eu dou o que? O salto quântico, que as pessoas chamam de iluminação dentro da física quântica, é o salto quântico. Por Salto quê? quântico. A minha Aham. consciência se expande para uma outra dimensão quando eu entro na permissão. Porque o universo escuta tudo. Porque nós somos o universo, a gente vibra com o universo. Então, o meu sonho é o sonho do universo. Eu só não recebo porque eu não me permito dentro do condicionamento do ego, da minha falsa personalidade, daquilo que eu aprendi como crença, eu não me permito receber. Por quê? Porque eu sou pecadora, nasci com pecado original, né? Eu preguei Jesus na cruz, eu já nasci com pecado original. Então, né? O desafio é esse. Olha aqui o próximo capítulo, dar e receber. Vamos ler ele? Curtinho. Então, afim ou chega? 10 horas Vamos. já. Ei, Lu, chega? Vamos? Mais um pouquinho? Então, vamos lá. Mas eu falei muito, mas eu acho que foi bem para Ah, mas foi poder bom. Ótimo. conscientizar o capítulo anterior, né? É, foi ótimo. Eu não sou vítima de nada, eu sou o criador de tudo. Ponto, É. né? Capítulo 4. Dar é receber. O Buda disse: além disso, Subhuti, quando bodhisattvas agem com generosidade, eles não devem se apegar ao conceito de que estão agindo com generosidade. Isso se chama agir com generosidade sem se apegar à forma
e agir com generosidade sem se apegar à imagem, ao som, ao cheiro, ao gosto, ao toque e aos conceitos. Se bodhisattvas agirem com generosidade sem se apegarem aos conceitos de generosidade, o mérito deles será incalculável. Por quê? Porque a gente dá querendo receber na mesma proporção. A gente quer ser reconhecido por aquilo que a gente faz. A gente não, o ego, né? Deixe-me lhe perguntar uma coisa, Subhuti. O espaço para leste é incalculável, não é? Sim, senhor, de fato é. Bom, Subhuti, e não acontece o mesmo em qualquer direção do universo? O espaço em qualquer direção não é incalculável? Correto, senhor. O Buda disse, Subhuti, igualmente incalculável é o mérito alcançado por bodhisattvas que agem com generosidade sem se apegarem ao conceito de que estão agindo com generosidade, que a sua mão esquerda não saiba o que fez a sua mão direita. Quem disse isso? Se bodhisattvas focarem nesse ensinamento com uma concentração direcionada, vão entender o que é essencial. Porque se eu estou dando, eu estou fazendo para mim mesmo. Lembra? Eu crio tudo. Nesse capítulo, Buda fala sobre generosidade e suas palavras vão ao âmago da questão. A verdadeira generosidade ocorre sem nenhuma percepção de estar sendo generoso. Você simplesmente dá. E isso, nada se prende à ação. É um ato de receber tanto quanto de dar. O dar é o receber. E não é que os bodhisattvas não devam se apegar ao conceito de que estão agindo com generosidade. É que eles não se apegam. Não é algo que precisam monitorar ou pelo qual tenho que se esforçar. Quando você está sendo generoso e dando alguma coisa com todo o coração, você simplesmente não está ciente de nenhuma generosidade, porque você nem se apega que você está fazendo aquilo, né? Você não está preocupado com a sua imagem. Na verdade, riria se alguém o chamasse de generoso. Isso iria parecer ridículo. Quando uma mãe amamenta um bebê, ela pensa: quanta generosidade a minha. Nada passaria mais longe da sua mente. Dar para o bebê é dar para si mesmo. Quando eu tinha 5 anos, meu bem mais precioso era um sininho, de latão em forma de boneca. Ela tinha um cabo de madeira entalhada com o rosto feminino desbotado e pintado à mão, e o sino era a saia. Eu gostava tanto dele que mal deixava que saísse da minha vista. Lembro-me de levá-lo comigo quando subi numa colina um dia, e meu pai disse: se você estiver com problemas, é só tocar o sininho que eu vou te socorrer. Então, na festa de Natal do Jardim da Infância, eu o dei para minha melhor amiga, uma menininha chamada Betty Joe. Vi que ela o queria, por isso dei a ela. É assim que somos em nosso estado natural antes de aprendermos o contrário. O sino foi a primeira coisa que considerei minha, mas minha ainda não era um conceito concreto, era fluido, e o sino imediatamente se tornou dela. Quando cheguei em casa, minha mãe me perguntou onde estava o sino. Quando lhe contei, ela ficou furiosa. Viu? O que, o que que as mães fazem, meu Deus? Byron Catlin disse. Ela normalmente me chamava de Kate o Cat, mas quando ficava com raiva era Byron Catlin, com ponto de exclamação. Vá à casa de Betty Joe agora mesmo e peça para ela devolver. Então, no dia seguinte, ele era meu outra vez. Nunca entendi por que minha mãe ficou tão irritada. Ela sabia o quanto eu gostava do brinquedo e talvez estivesse projetando um sentimento de perda sobre mim. Ou talvez estivesse tentando me ensinar o valor de bens materiais. Qualquer que tenha sido o motivo, me sentia envergonhada. Eu não entendia. Tudo que eu sabia era que eu tinha feito alguma coisa errada. Senti uma vergonha por ter feito algo tão tolo aos olhos da minha mãe. Tão espontâneo, né? Depois da minha experiência em 1986, nunca mais tive um sentimento de posse sobre as coisas. As pessoas frequentemente me davam presentes, só para expressar sua gratidão, e eu dava ou repassava o presente assim que alguém gostasse dele, igual o Chico Xavier. Dei até a aliança de ouro de casamento que Stephen havia me dado. Eu odeio um jovem amigo nosso
mas ele a devolveu após poucos minutos. Alguns anos depois, dei novamente a aliança, depois de meus eventos, para um homem querido com esclerose múltipla, e ele aguardou. Steve achou divertido, porque entende de onde vem essa tendência. Estávamos em Nova York na época, e ele me levou ao Tiffany's e comprou outra aliança. Ele disse que enquanto tivesse dinheiro, sempre manifestaria uma aliança de casamento com o gênio como o gênio da Mil e Uma Noites. Ele se preocupa com nossas alianças de casamento e sua preocupação é o único lembrete da minha. Para mim, a realização não tem valor algum se eu não puder lhe dar tudo. E eu não dou de propósito. Esse tipo de generosidade é simplesmente quem todos nós somos sem uma história. Para saber o quanto você está apegado a qualquer história, o quanto você se prende a ela. Quando você se prende, você se sente. Você sente. Quando você se prende, você sente. Não é confortável. É verdade isso. É uma coisa. Eu lembrei de uma história aqui uma vez. Eu estava fazendo a unha, né? E uma menina, ela fazia a unha perfeitamente. E ela estava conversando comigo, uma menina simples, e ela falou que ela nunca tinha tido um anel de ouro. Eu falei, meu Deus, como é que uma mulher pode passar nessa existência sem ter um anel de ouro? Eu tirei o anel do meu dedo e pus no dela e dei de presente. E ela quase morreu. Eu tirei um anel que estava no meu dedo e coloquei no dela. Falei, agora você tem. Mas não, agora você tem. Né? Eu falei, não é possível uma mulher passar por essa existência sem ter um anel de ouro no dedo. Né? E é engraçado, eu nunca mais tinha lembrado disso, agora eu lembrei. Por 31 anos, vivi minha vida a serviço. Eu me dediquei ao fim do sofrimento nesse mundo aparente. Mas não faço isso por acreditar que alguém esteja realmente sofrendo. Faço porque estou prestando serviço a mim mesmo. É assim que entendo compaixão como ao egoísmo puro. Compaixão é egoísmo puro. Boa. Eu amo todos e tudo o que vejo, porque tudo sou eu. Eu manifestei, eu estou projetando, lembra? Às vezes digo que é uma completa vaidade. Stephen me diz que o significado antigo de vaidade é o vazio. Olha que legal, adoro isso. É como Bodhisattvas, imaginando que retorna para salvar todos os seres que estão sofrendo. Quando alguém me diz, Kate, estou desesperado, preciso de você, eu entendo. Conheço essa sensação e dou a eles o que a mim foi dado. Não há escolha. Se alguém está sofrendo, em outras palavras, se alguém, por acreditar em um mundo de sofrimento, faz com que ele exista, olha isso. Se alguém, por acreditar em um mundo de sofrimento, faz com que ele exista. É isso que resta de mim. É meu velho eu. É uma das minhas células, uma das células do meu corpo que não é tão livre quanto merece ser. Ou eu trocaria o merece por se permite ser. Não gosto da palavra. Se eu sei que a célula é perfeita, exceto que ela está dizendo para mim que não é, então eu fico ali, em minha clareza inalterável. Sei que sou a única que pode me ajudar. Sou eu quem está aterrorizado. Sou eu a desesperada. Sou eu que estou servindo com as 4 perguntas e diversões do trabalho. Eu sou o Bodhisattva levado adiante como a sua imaginação. Sou os dois lados da polaridade servindo a mim mesmo o tempo todo. Nada poderia ser mais generoso que isso. Nossa, grifa isso, gente. Sou os dois lados da polaridade, o bem e o mal, o certo e errado, servindo a mim mesmo o tempo todo. Nada poderia ser mais generoso. Por quê? Porque nós estamos aqui para experienciar, para identificar as crenças que estão limitando a gente e para a gente ressignificar tudo isso. Então, tudo é válido. Anteriormente, você disse que a memória de Poe e das crianças nunca retornou. Mesmo assim, nesse capítulo, você descreve uma lembrança viva de sua boneca de sino de latão. Como explicaria essa discrepância? Não faço ideia. Imagem surge ou não em minha mente. Não pergunto por que fazem ou deixam de fazer isso. O que as pessoas chamam de memórias são, em minha experiência, imagens com palavras silenciosas ligadas a elas. Eu as vejo,
Assim que são percebidas, elas desaparecem. Só vejo que não pode ser visto, de modo que posso dizer com sinceridade que não tenho memórias. É como se você tivesse conectado, né? A gente fala com conexão, né? Que a gente recebe inspiração. Só que essa inspiração é do nosso próprio eu superior, né? Que nem eu tô aqui com você e de repente vem uma consciência, eu vou falando, a hora que eu assisto o vídeo, quando eu assisto, que é difícil eu assistir, eu falo, meu Deus do céu, como é que eu falei tudo isso, né? O que é uma consciência que vem, a gente acessa consciências. Por isso que às vezes ela lembrou disso, porque era pertinente para ela contar a história, para elucidar alguma coisa, né? Se você não acredita que alguém está realmente sofrendo, como pode sentir empatia por eles ou levar seus problemas a sério? O sofrimento que as pessoas me descrevem necessariamente vem de um passado imaginado ou de um futuro imaginado, já que uma mente identificada está sempre lembrando ou antecipando o que não está acontecendo na realidade. Isso é a mente, né? Porque a mente só existe no passado e no futuro. Eu percebo que todo mundo está sempre bem, as pessoas estão sempre em estado de graça, quer percebam isso ou não. Empatia, diz o dicionário, é a capacidade de entender os sentimentos da outra pessoa. Para mim, isso faz sentido. Eu entendo que quando as pessoas estão sofrendo, elas são eu, aprisionadas em um passado doloroso ou antecipando um futuro perigoso. E eu respeito isso, como respeito uma criança que tem um pesadelo. Para o sonhador, não é um sonho. Minha tarefa nunca é despertar os sofredores, mas ver o que eu vejo sem passar por cima ou desrespeitar seu sofrimento, já que o sofrimento é muito real para eles. Minha tarefa é entender. Algumas pessoas acham que empatia significa sentir dor da outra pessoa, mas não é possível sentir a dor do outro. O que acontece é que as pessoas projetam qual deve ser a sensação da dor que alguém, da dor de alguém, e então reagem a essa projeção. Olha isso, como isso é profundo. Não é possível sentir a dor do outro. O que acontece é que as pessoas projetam qual deve ser a sensação de dor de alguém e então reagem a essa projeção. Por quê? Porque sou eu que estou na expectativa de que alguém reaja de alguma forma. Porque antes de eu chegar perto dessa pessoa, na minha mente, eu já antecipei qual seria a atitude daquela pessoa, né? Se eu tenho um julgamento sobre alguém, eu fico ali esperando a pessoa repetir sempre o mesmo padrão. E eu crio isso nela o tempo inteiro, porque o meu corpo está pedindo por aquilo e aquele corpo está correspondendo para mim, vibracionalmente. Entendeu? Eu crio tudo. Então, quando eu mudo meu ponto de vista, quando eu estou na disposição de, uau, o que mais é possível? Eu liberto aquela pessoa para ser ela mesma, não uma projeção de mim, ou melhor, dos meus pensamentos limitantes. É verdadeiro isso? É duro, mas é verdade. É duro, mas é verdade, né? Esse tipo de empatia é desnecessário para a ação compassiva. Ele, na verdade, atrapalha. Empatia, em minha experiência, não tem relação com imaginar a dor. É uma conexão desmedida e um amor inabalável. É você projetando aquilo na pessoa. Uma forma de estar inteiramente presente. Então, é assim, né? Quando ela fala que eu sou empata, o que é uma pessoa empata? Ela percebe a dor do outro. Se eu percebo a dor do outro, é porque eu estou na mesma frequência vibracional. Como é que eu ajudo aquela pessoa? Alimentando aquilo ou me sentindo bem para sair daquilo, parar de
potencializar aquilo nela. Percebe o que a consciência faz? O que o ego não deixa? Como assim eu vou me sentir bem se aquela pessoa está ali na lama, no fundo do poço? O ego diz que não, que isso é errado, né? O condicionamento da mente diz que não, mas a consciência diz que sim. Que ser empata é vibrar mais alto para tentar fazer com que essa pessoa escolha acessar esta frequência. É mais fácil até de ver, né? Mostrando a ciência junto. É mais fácil de visualizar, né? Não digo isso. É, em meu mundo, não é possível ter um problema sem acreditar em um outro pensamento prévio. Tudo vem de um pensamento. Não digo isso às pessoas, porque dizer a elas que eu vejo o que eu vejo seria indelicado. Falar para a pessoa, você está criando isso? Ela vai falar assim, tá, eu vim aqui para melhorar, você vem falar que foi eu que estou criando, né? Eu as escuto e aguardo ser de alguma utilidade. Eu também estive presa na câmara de torturas da mente. Eu escuto as ilusões das pessoas, sua tristeza, seu desespero e fico completamente disponível, sem medo, sem tristeza, vivendo na graça da realidade do momento. E ao fim, como faria o amor, se suas mentes estiverem abertas à investigação, os problemas começam a desaparecer. Na presença de alguém que não vê um problema, o problema se desfaz. O que lhe mostra que, para começar, não havia um problema. Olha só, grifa isso aqui, ó. Na presença de alguém que não vê um problema, o problema se desfaz, porque quem vê problema é a mente. O resto, tudo são situações que a mente interpreta como problema, né? Aí, ó, terminamos. Eu me dediquei ao fim do sofrimento nesse mundo aparente, mas não faço isso por acreditar que alguém esteja realmente sofrendo. Faço porque estou prestando um serviço a mim mesma. Uau! Quanta paulada hoje. Hoje foi, arrebentou. Ai, 22 e 22. Recebo, universo, bom, pode melhorar. Recebo, recebo. Vem em mim abundância. Tudo bem para vocês? Tudo bem. Só senhora, Alguém muito quer falar bom. alguma coisa para fecharmos com chave de ouro? Ô, Gratidão. Gisele, é engraçado que essa última parte que você comentou sobre a questão de ver solução, não problema, né? Quando você fala isso pra uma pessoa que quer que você sofra com ela, ela fala que você é frio e calculista. Agora, o que está em você que está fazendo aquela pessoa falar isso para você? O quanto você se sente frio e calculista se você pensar em você? É a sua crença que está sendo projetada. É verdade? Você tem coragem de chegar e falar, gente, olha, vocês ficam tudo aí, vocês bonitinhos, que vocês pensam tudo igual, e eu vou vazar. Eu já falei isso uma vez, Ou, por isso que me chamaram de frio. hã? Já falei isso uma vez, por isso que me chamaram de frio. Mas você não escolheu. Você fez isso só para aguçar o seu ego, para você se sentir aquela pessoa que é indispensável ali. Olha o que o ego faz. É verdadeiro ou não? Você gosta quando eles falam isso? Que você não pode sair daí. Não gosta? Alimenta você, se infla. É É, o na ego. verdade, em relação a sentimento, eu assim, não Mas me. perceba, porque você tem que perceber o sentimento que está ali. Porque o sentimento cagueta o pensamento, a crença. É o sentimento que cagueta a crença. Mas você falar também que você está criando isso, eu já falei, já. A pessoa Porque não gosta de escutar. Depois ela é, volta.
Porque é o que Umas você nunca falou. mais vão olhar na sua cara. É. Ah, mas eu falo, assim, Mas, ó, pessoas mais chegadas minhas, eu falo, pare que você está criando isso. Eu falo. é, e aí, que nem eu. Vamos terminar aqui? A gente só um papinho Sim, fora do escada. Então, gratidão por mais esse dia, opa, agradecendo toda a consciência maravilhoso. que veio, que cada um fique com o que é seu e que todo o resto seja levado para o universo para ser transmutado em pura luz, né? Até Uhum. a próxima, até daqui 15 É. dias. E espero que todos queiram.